Moderninha Pro. A maquininha sem aluguel e a mais completa de todas. Lado B, cultura e cidadania na real e com local. Apresentação Márcio Caparica. Esta semana, o lado B da psicanálise. Como a visão da homossexualidade foi se alterando ao longo da história da psicanálise. Até muito recentemente, a dizer mais ou menos década de 70, 80, isso era quase via de regra dito unanimamente que homossexuais não poderiam ser... não poderia se candidatar à formação psicanalítica oferecida por essa sociedade de psicanálise. Foi bastante escandaloso. Ele estava ao mesmo tempo numa mesa em que duas pessoas patologizavam explicitamente a homossexualidade, dois psicanalistas, e ele não só leu um texto em que isso era colocado em questão, mas assumiu-se gay na frente de um público imenso. E o Freud já em 1922 tinha dito: eu não tolero que vocês excluam homossexuais da formação psicanalítica. Né? Isso é freudiano, está numa carta que ele escreveu para o pessoal que estava organizando o comitê de formação, vamos dizer assim, né? Tipo, em 1922, ele disse: olha, eu tô vendo que vocês estão querendo excluir uma pessoa porque ela é homossexual, eu não vejo razão para vocês fazerem isso. Né? Tem outros critérios que são talvez mais interessantes para pensar no que é um bom ou um mau psicanalista. Esse não é um bom critério. Existem preconceitos contra os homossexuais entre os psicanalistas? Especialmente na década de 70, quando começaram a surgir as denúncias de discriminação de analistas, né, gays ou candidatos gays na IPA, por exemplo, a psicanálise já era consolidada como uma teoria homofóbica, né? Tipo, uma teoria que abertamente patologizava homossexuais. Ou seja, se você fosse para um psicanalista na década de 70, especialmente nos Estados Unidos, mas provavelmente no Brasil também, você ia ter grandes chances de querer de um analista querer te curar. A pessoa começa a perguntar: mas quem é o homem, quem é a mulher? Né? Eu já ouvi isso referido de pacientes que vieram a mim, mas que já passaram por outros conhecidos. Falar: eu vivo com o cara, né? Eu vivo com o rapaz, né? Somos casados, né? Mas quem é o homem, quem é a mulher? Quer dizer, alguém tem que ser a bichinha do lar, o outro o machão que vai à luta, né? Isso são estereótipos, são coisas... Isso você percebe no discurso, se a pessoa fala demais, se é dono da verdade, né? Quais são os problemas que LGBTs mais levam ao divã do psicanalista? Passa por essa questão desses conflitos de aceitação, né? Que ficam arraigados assim no começo, porque sempre algum confronto teve, né? Se não é com o núcleo familiar inicial, é na escola, né? Tem essas coisas, bullying, não sei o quê. Os pacientes sempre falam isso, né? Eu era o viadinho, eu mexinha e percebiam esse tipo de coisa, né? Que cria aquela sensação de inadequação, de não pertinência, de possibilidade de exclusão, de rejeição, que são coisas muito fundamentais. A gente quer ser gostado, quer ser aceito, né? O pior disso tudo é que isso pode causar, por exemplo, uma rejeição explícita, e às vezes até sutil, mas de qualquer modo uma rejeição sensível por parte do pai e do filho, em relação ao filho. Né? Tipo, diferente de uma mãe que acolhe o desejo erótico do filho masculino, o pai pode afastar o filho do sexo masculino. E isso, né, não é causa e efeito, não tem correlação, é algo a se pensar. No futuro, pode estar ligado a estratégias de hipercompensação do desejo. Por exemplo, eu preciso ser desejado, eu preciso montar um corpo que seja, tipo, fabuloso, sabe? Eu preciso aparecer muito mais que qualquer pessoa que esteja do meu lado, eu preciso que todos me desejem, sabe? Isso, não se engane, acontece com, né, todos os infelizes seres humanos. Mas eu acho que acontece muito frequentemente com quem tem essa marca de uma certa rejeição primária. E por que é errado se propor uma cura gay? O cara que faz uma proposta como essa, de que tem que haver cura gay porque esse menino ou essa menina vai sofrer, é um hipócrita. Para a psicanálise, né, o sofrimento e o sofrimento psíquico não dá para desvincular da inserção cultural daquele indivíduo, né? Porque se a pessoa... Quem está falando que ele está sofrendo? Primeiro ele precisa dizer: eu estou sofrendo, né? E aí quando você começa a dar voz, que é isso que o psicanalista faz, escuta, dá voz, você começa a compreender que talvez seja a pressão que ele sofre, porque a família tem tais e tais valores, né? Não dá para assumir direto, como
pais querem, como a igreja quer, como a sociedade quer, como o Clube Pinheiros quer, tenho certeza que quer, que esse menino não seja gay. Porque aí eles vão dizer, não, esse menino tá sofrendo porque é gay. Mentira. Não dá pra saber se é isso de fato. E se for, dado que o desejo homossexual, vamos dizer assim, não é nem ficar legal ficar falando, tipo, se o desejo é ou não é isso ou aquilo, mas se o desejo homossexual é transgressor, né, a pergunta que tem que ser feita é, ele é ético, né? Ele ajuda, pelo menos, a expandir um pouco as fronteiras morais da sociedade ou não? Eu sou Márcio Caparica e esse é o Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do All Música Deezer. Fica aí que a gente já volta. Olá, internauta! Seja bem-vindo a mais uma edição do Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do All Música Deezer. A psicanálise já faz parte da nossa cultura, já faz mais ou menos uns 100 e qualquer coisa anos, né? Mas, para a surpresa de muita gente, a homossexualidade e transgeneridade eram considerados distúrbios até bem recentemente. E isso tinha várias implicações da maneira que se tratava ou não os pacientes com esses distúrbios. O tema de hoje é psicanálise. A gente vai conversar sobre como a psicanálise enxerga a homossexualidade e a transgeneridade e como os LGBTs podem usar ela para seu benefício próprio. Temos 2 psicanalistas aqui que vão falar sobre isso com a gente. À minha direita está o Oswaldo Ferreira Leite Neto. Ele é, vamos lá, respira, dirigente do Serviço de Psicoterapia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e coordenador de um grupo de estudos sobre psicanálise e homossexualidade. Tudo bom, Oswaldo? Tudo bem, boa noite. O que vocês fazem nesse grupo de estudos? A gente vem, como psicanalistas, se debruçando sobre essa questão que não deveria ser um problema, mas para os psicanalistas, né? Mais até do que para os pacientes, ou pelo menos a gente identifica isso, né? Então, nós não estudamos a homossexualidade como uma doença, um diagnóstico, uma patologia, nem muito menos para pensar em formas de tratamentos psicanalíticos da homossexualidade, né? Legal. Mas eu gosto de falar a questão da homossexualidade, porque eu acho que ela se coloca assim, esse assunto, essas pessoas nos trazem questões, né? Legal. Ao lado dele a gente tem o Lucas Sharafedini Bulamar, psicanalista, doutorando em psicologia clínica e autor de um livro que acabou de sair chamado História de uma Regra Não Escrita, a proscrição da homossexualidade masculina no movimento psicanalítico. Tudo bom, Lucas? Tudo bem, Márcio? Tudo bom. Explica qual que é o tema do livro exatamente. Nesse livro, Márcio, eu tento fazer uma história, coletar arquivos, documentos, depoimentos e refletir sobre uma prática histórica e silenciada eu chamo de proscrição, mas seria grosso modo não aceitação de candidatos a um sistema de formação psicanalítica, um sistema de treinamento psicanalítico oferecido pela Associação Psicanalítica Internacional desde sua fundação em 1910 até os dias de hoje. Então eu faço o percurso bastante rato de arquivo, de documento mesmo, para ver, em primeiro lugar, se isso aconteceu, né? Se essa prática era expedida mesmo pela IPA, né? Que é a Associação Psicanalítica Internacional, e de que forma isso foi feito e como ela foi justificada historicamente, né? Mais ou menos você pode agora quebrar o suspense e falar se isso acontecia rapidamente e como que isso... Então, é importante dizer que sim e que não ao mesmo tempo, né? Porque sim, se o candidato até muito recentemente, dizer mais ou menos década de 70, 80, isso era quase via de regra dito unanimamente que homossexuais não poderiam não poderiam se candidatar à formação psicanalítica oferecida por essas sociedades de psicanálise, mas ao mesmo tempo, como o objeto é tão elusivo, né? Tipo, a pergunta sempre reitera o que é ser homossexual, como que um homossexual se apresenta, né? E como isso sempre foi uma questão de difícil resposta, porque ela é uma falsa questão,
ela era colocada, mas mesmo assim não era necessariamente respondida como os entrevistadores, né, os encarregados da seleção queriam que ela fosse respondida. Então, talvez os maiores historicamente, né, falando, os maiores operadores, vamos dizer assim, dessa quebra dessa regra não escrita, ou pelo menos a quebra do silêncio, foram os psicanalistas que estavam na própria sociedade de psicanálise e ousaram dizer que, ao mesmo tempo, eram psicanalistas já formados, inclusive responsáveis pela própria seleção de outros candidatos, diziam que, ao mesmo tempo, eram psicanalistas consolidados, renomados, etc. e tal, e também eram gays. O Oswaldo estava falando aqui que conheceu um dos grandes escândalos do mundo da psicanálise, que chegou a fazer essa atitude. Confere? Conta essa história. Estive presente nesse congresso, né? Essa associação que foi fundada pelo Freud em 1910, né? Faz congressos internacionais periodicamente, né? Cada 4 anos. E que ano que foi mesmo? 1996. Em 96 foi em Barcelona, estava lá. 96, tipo... Agora. Pra mim é ontem, pra ele que é mais jovem talvez não. Não, pra nós todos. Gente, quer dizer, até 96 a gente já pensando em fazer vestibular ainda tinha um problema de que talvez o psicanalista não pudesse ser homossexual. Sim. Era complicado, inclusive a história, o Oswaldo vai contar melhor do que eu, só vou dar um resumo que eu quero muito ouvir dele, que pra mim, diga-se de passagem, é uma honra estar aqui também com o Oswaldo, né? Tipo, sei do trabalho dele, sei do quanto que é importante o trabalho dele nas sociedades psicanalíticas, aqui especialmente na Sociedade de São Paulo. Mas o que aconteceu nessa mesa foi muito surpreendente, porque eles estavam já vindo de uma discussão muito acalosa nos Estados Unidos, e esses congressos da Associação Psicanalítica Internacional, da IPA, acontecem bianualmente, e são... Bianualmente? Não, é cada 4 anos. Não, cada 2 anos. Vai ter ano que vem em Buenos Aires, teve há 2 anos teve há 1 ano e meio, 1 ano e 7 em Boston. É verdade, cada 2 anos. Mas são congressos internacionais, então foi a primeira vez que um psicanalista que já tinha dito que era gay para sociedades norte-americanas ia se expor a um público internacional. Então foi bastante escandaloso, porque ele estava ao mesmo tempo numa mesa em que 2 pessoas patologizavam explicitamente a homossexualidade, 2 psicanalistas, e ele não só leu um texto em que isso era colocado em questão, mas assumiu-se gay na frente de um público imenso, inclusive grandes nomes da psicanálise. E você estava lá? Eu estava lá. E como é que foi? Os psicanalistas geralmente são discretos, né? Não tem assim. Teve aquele momentozinho de cair o copo? Aquele constrangimento, né? E claro que também não teve nada explícito assim de oposição, né? Assim, vamos dizer, hostil, né? Mas de questionamento teórico, assim, né? Mas, gente, quer dizer, então que tinha um armário gigante no mundo da psicanálise, porque é impossível que não tinha psicanalistas gays e lésbicas esse tempo todo. Não, né? Obviamente que não. Oficialmente não, né? É engraçado que você estava falando, então, de como que isso era definido. Até... Posso falar uma coisa? Claro, por favor. Eu não acho que é um armário gigante, né? Eu acho que é uma questão que não deveria se colocar, né? Porque, como também não interessa se o analista é heterossexual, né? Eu acho que isso não é uma questão, né, que vai interferir na apreensão que esse profissional tenha das teorias, da prática, da clínica dele, né? Essa questão das escolhas dele de sentir prazer, assim, ou se vincular a pessoas, né? Então, é isso que eu queria dizer. Diga. Eu só queria comentar que essa posição do Oswaldo, além de ser verdadeira e talvez até hoje corajosa, ela é originalmente uma posição que Freud mesmo advogava desde 1905, né? Que tem um ensaio famoso do Freud, assim, talvez por isso que a psicanálise, inclusive, talvez até hoje, tenha um lugar guardado nas ciências humanas de caráter mais crítico e mais progressivo, porque ele dizia já, tipo, nesses momentos, talvez até, tipo, 5 anos depois oficialmente da fundação da psicanálise em 1900, né, com a interpretação dos sonhos, ele foi e disse, olha, a pulsão, né, que é esse movimento do corpo, né, que pede uma representação, né, psíquica, mas esse movimento do corpo que nos leva a alguém não se interessa pelo gênero,
ou pelo sexo do outro. Ela vai. Quem faz a restrição entre o que é e o que não é autorizado é a sociedade, isso é cultural. Né? Ou seja, é um raciocínio muito vanguardista para um homem que pensava num espaço conceitual marcado pela hereditariedade, pela degeneração, né? Pela separação entre normal e patológico, estritamente ligada à orientação sexual, pelo discurso da perversão. Ou seja, isso é impressionante, mas ao mesmo tempo é muito freudiano, né? Ou seja, o que o Oswald está fazendo é tão corajoso quanto uma valorização do texto freudiano. É claro que há movimentos mais contraditórios, há movimentos em que ele vai se contradizer muito explicitamente, mas isso é explicitamente freudiano. Pois é, como é que isso entrou então no cânone psicanalítico? É complicado falar assim, psicanalístico. Psicanalítico. Mas como isso entrou no cânone da psicanálise? A ponto de ter gente que, né, tipo, até recentemente tiveram que proibir cura gay, porque afinal devia ter muita gente fazendo, com supostas bases psicanalíticas, né? São várias questões. Eu acho que uma boa dica é ler o livro do Lucas, que eu fiquei ansioso para ler. Interessado, mas... Olha, é complexo, né? Porque a psicanálise, o Freud era médico, ela surgiu nesse contexto, né? Na época do Freud tinha já uma sexologia, assim, que classificava, que evidenciava coisas que, para todo mundo, evidentemente, eram desvios, né? Zoofilia, pedofilia, coisas, assim, chocantes, né? O Freud foi percebendo a importância da sexualidade, foi teorizando e pensando sobre isso e radicalizou, né? Radicalizou em relação à própria medicina e especificamente em relação à sexologia, né? Toda essa questão do normal e do patológico é posta em questão, é essencial, né? A psicanálise hoje é um instrumento, assim, que eu acho poderoso para questionar tudo que é normatizador, patologizador e endireitador de pessoas, né? Porque todo o foco da psicanálise é a questão da singularidade de cada pessoa, do universo de cada pessoa e a possibilidade de você conseguir exercer isto, né? Ser você mesmo, eu poderia dizer assim, resumindo, né? Então, pela própria essência disso, tudo que você diz, não tem que ser assim, ou não pode ser assim, tem que fazer, os homens têm que estar com as mulheres, sei lá, essas coisas das regras que são sociais, morais, assim, né? Elas ficam já de saída questionáveis. O Freud faz isso, né? Esse início aí, essa obra que são os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, é uma coisa radical. Você lê hoje e você se impressiona. O que esse cara está falando, né? Que tem um momento lá que ele disse, tem que explicar a homossexualidade, tem que explicar a heterossexualidade também. Porque é aquilo que o Lucas está falando, nada garante. Essa ideia da pulsão, essa ligação, é uma coisa frágil, né? Porque nós estamos, como eu estava te falando antes, nós estamos fora das regras, da natureza, assim, que garante que o cachorro no cio da cadela vai lá querer transar com ela para engravidar, porque ela está fértil, né? A gente saiu disso aí. A nossa sexualidade, o erótico em nós, tem a questão do prazer. Eu acho que eu estou até das coisas que eu estudo, é meio comum falar que até bem recentemente não existia essa coisa da sexualidade como um fato da sua identidade, que define você como é. A psicanálise teve algum papel na criação dessa dessa característica da identidade das pessoas? Eu acho que sim. Bom, eu acho que teve, sim. Porque eu acho o seguinte, né? Tipo, talvez um dos grandes argumentos que eu defendo nesse livro é que é o seguinte, o Freud, quando começa a estabelecer o ensino, né? Tipo, a obra, a transmissão do que é a psicanálise, né? Ele de certa maneira opta, ou é forçado, seja lá qual for a razão, para tentar eliminar dissidente, para tentar preservar a pureza da psicanálise. Você vê que
o rigor da teoria, contra desvios. Você vê que o vocabulário vai começando a ficar mais comprometedor, né? E não é à toa, eu acho que o espaço de denominação é muito incomum, porque que de repente você vê que uma sociedade que quer preservar pureza, clareza, ser contrária à diferença, ser contrária à dissidência, ser contrária à própria contrariedade, né? à estranheza. Por que essa instituição começa a ter que separar sujeitos, né, caracteres, apresentações, performances que não sejam normais, né? Isso está na raiz da própria ideia de fundação de uma instituição, né? Eu acho que qualquer pessoa que talvez tenha, de um jeito um pouco mais aprofundado, estudado instituição, né, o que é uma instituição, como que um saber, uma ideia, né, um autor, quando é institucionalizado, ele se torna normalizador, né? Isso aconteceu com Marx, isso aconteceu talvez até um pouco com Nietzsche, isso certamente aconteceu com Freud. Ou seja, todas as grandes ideias, quando elas começam a se tornar impostas autoritariamente, né, tipo, elas tendem a ser normalizadoras. Isso aconteceu com a sociedade psicanalítica. Não sei se o Oswaldo concorda, mas é muito clara a marca de quando Freud falece, e o Freud já em 1922 tinha dito: eu não tolero que vocês excluam homossexuais da formação psicanalítica. Né? Isso é freudiano. Está numa carta que ele escreveu para o pessoal que estava organizando o comitê de formação, vamos dizer assim, né? Tipo, em 1922, ele disse: olha, eu estou vendo que vocês estão querendo excluir uma pessoa porque ela é homossexual. Eu não vejo razão para vocês fazerem isso. Né? Tem outros critérios que são talvez mais interessantes para pensar no que é um bom ou um mau psicanalista. Esse não é um bom critério. Só que quando Freud morre, né, 39, se não me engano, tipo, toda a psicanálise, né, acontece a Segunda Guerra Mundial, todo um recrudescimento de um discurso patologizante, normalizador, segregacionista, violento, e a psicanálise se transfere para os Estados Unidos, que também era um país, né, não sei se controversialmente ainda é hoje, né, mas também quem não é, nós somos também, se torna o grande império da exclusão da diferença, né? O macartismo, a caça aos comunistas, a caça aos homossexuais. Só que lá também a psicanálise se torna um saber dominante. A psiquiatria e a psicanálise nos Estados Unidos, até pelo menos a década de 70, 80 mais ou menos, era indistinguível do que era a psiquiatria. Então era um discurso muito poderoso. Né? O DSM, por exemplo, até a terceira versão era psicanalítico. E estava lá a homossexualidade como patologia. Esse é um assunto bem interessante também, os destinos da psicanálise nos Estados Unidos, porque justamente foi encampado pela medicina. A medicina é outra instituição que, eu sou médico, eu posso falar, porque eu admiro e valorizo muito, mas eu acho que existe quase que um desvio, uma perversão, que é essa questão autoritária e poderosa. Arrogante, onipotente, né? Facilmente o médico se identifica com Deus, que sabe, e as pessoas atribuem isso. Então é uma coisa que se reforça. E lá, eu acho que por questões culturais, que o Freud tinha uma certa reserva, tinha horror, assim, né? Tem uma outra afirmação dele numa carta, que é citada pelo Ernest Jones, que é o biógrafo do Freud, que ele se refere porque também teve uma onda, aqui no Brasil também, de que só poderiam pleitear a formação psicanalítica médicos, né? E isso ficou restrito. Aqui no Brasil mesmo, no Rio Grande do Sul, até pouco tempo. Então, isso ao mesmo tempo não tem nada mais antipsicanalítico do que isso. O Freud escreveu um livro que se chama A Questão da Análise Leiga, que ele justamente caracteriza, isso deve estar bem explicado aqui no livro do Lucas, a questão epistemológica desses saberes, assim, as diferenças que são, né? Então a psicanálise é uma coisa independente. Existem outras coisas que eram consideradas distúrbios ou desvios e que com a evolução do estudo da psicanálise deixaram de ser vistas assim? Tipo, antes tinha muita gente que patologizava a homossexualidade. Hoje em dia não se patologiza mais, assim como a disforia de gênero também está deixando de ser vista como assim. Existem outros exemplos de coisas que tiveram essa jornada de serem vistos como um distúrbio, um desvio e... Então, Márcio, eu acho que como a transexualidade
transgeneridade e homossexualidade, não. Porque eu acho que o movimento identificatório, né? Por exemplo, acho que nenhum psicanalista ousaria dizer que negro é patológico, né? Por exemplo, ou uma mulher não pode ser... Talvez o exemplo mais próximo poderia ser a questão feminina na psicanálise, né? Porque isso foi debatido em 1905, né? 1907. Isso era debatido em Viena, lá no círculo freudiano, se as mulheres poderiam ou não ser psicanalistas. Lógico que elas podem ser psicanalistas. Cacete, lógico que pode. Né? Tipo, como vocês ousam colocar isso em questão? É claro que Freud tinha muito preconceito. Afinal de contas, é difícil separar o que é preconceito e o que é um certo discurso de época. Porque sujeitos são discurso também, né? Então, acho que não. São caracteres que o sujeito assume para si e luta através de uma bandeira identificatória como homossexualidade ou transexualidade, eu acho que na psicanálise não houve... Talvez um pouco a questão feminina, mas acho que não houve essa trajetória que é muito semelhante entre homossexualidade e transexualidade, que não teve. Um dos argumentos que o pessoal que propõe a cura gay diz muito assim: tem um sujeitinho que tá lá sofrendo porque é gay e quer deixar de ser gay, por que não tentar achar uma solução para esse problema dele? Como que vocês contra-argumentam? Pode dar a resposta mais clássica, mas a gente precisa dar esses argumentos para as pessoas. Eu penso que para a psicanálise, né, o sofrimento e o sofrimento psíquico não dá para desvincular da inserção cultural daquele indivíduo, né? Porque se a pessoa... Quem está falando que ele está sofrendo? Primeiro ele precisa dizer: eu estou sofrendo, né? E aí quando você começa a dar voz, que é isso que o psicanalista faz, escuta, dá voz, você começa a compreender que talvez seja a pressão que ele sofre, porque a família tem tais e tais valores, né? Isso se junta um pouco com o que o Lucas estava falando da instituição psicanalítica, mas que eu já pensei que isso é geral, né? De Clube Pinheiros. Tem lá quem que pode entrar, quem que não pode entrar, precisa todo mundo opinar, né? E isso remete para uma coisa humana também, que eu acho que é difícil, que é a questão do outro, da diferença. A gente não lida bem com diferença. Eu me lembro, minha avó falava: quem sai aos seus não degenera, que é uma máxima assim, higienista de uma época. Quer dizer, se espera que você esteja entre iguais, né? E é sempre muito difícil, né? Então tem isto aí, que isso também é uma coisa que a psicanálise reflete sobre isso bastante, né? Toda a questão do narcisismo, essas coisas. Quer dizer, como é que você consegue perceber o outro, aceitar o outro, não se assustar tanto e aí querer se interessar e conhecer e tal. Isso sempre se coloca, né? E nessas organizações não dá para purificar, né? Quer dizer, era tudo gente lá de carne e osso, né? Mesmo Freud, um gênio, um talento, mas um homem de uma época, com valores. Mas também tem outros relatos, né? De contemporâneos, de gente que foi paciente do Freud. Ele não tinha essa atitude, né? Ele tinha uma liberdade interna, assim, de interesse pelo outro, independente dessas coisas, né? Que, dependendo da época, né, são escolhidas e eleitas como um problema. Né? Pode ser expiatórios, né, de certa maneira. Isso, até. Eu acho que, bom, a primeira... É uma questão complexa essa, porque a primeira coisa que eu colocaria é: o cara que faz uma proposta como essa, de que tem que haver cura gay porque esse menino ou essa menina vai sofrer, é um hipócrita. Né? Porque, no fundo, a questão, o que está em jogo é o seguinte, né? Tipo, acho que a pergunta que a gente tem que fazer é, primeiro, qual é o desejo do sujeito, né? Como o Oswaldo colocou. Esse menino deseja, meninos, como que ele se relaciona com o próprio desejo? Como ele se relaciona com o próprio sintoma? Que tipo de sofrimento é esse? Né? Não dá para assumir direto como os pais querem, como a igreja quer, como a sociedade quer, como o Clube Pinheiros quer, tenho certeza que quer, que esse menino não seja gay. Porque aí eles vão dizer: não, esse menino está sofrendo porque é gay. Mentira. Não dá para saber se é isso de fato. E se for, dado que o desejo homossexual, vamos dizer assim, não é nem ficar legal ficar falando tipo, se o desejo é ou não é isso ou aquilo, mas se o desejo homossexual é transgressor, né, a pergunta que tem que ser feita é: ele é ético? Né? Ele ajuda, pelo menos, a expandir um pouco as fronteiras morais da sociedade ou não? A mim me parece, eu acho que qualquer pessoa em sã consciência diria hoje,
Sim, ele ajuda a largar as fronteiras morais da sociedade, porque ele estabelece novas posições, novas experiências de prazer, novas experiências éticas, né? O Foucault adorava falar isso, da questão da amizade, né, entre homens, que foi tão recalcada historicamente, né? Ou seja, ele valorizava muito, não só a questão do próprio ato do sexo gay, né, do ato do sexo homossexual, mas do próprio laço entre homens, como sempre alguma coisa tipo que estava sempre deixada em segundo plano, né? Porque não, amigo é amigo, amante é amante, então há confusão. E é interessante que haja, ou seja, é um ato ético, sabe? A gente não está falando sobre ferir uma outra pessoa contra o consentimento. A gente não está falando sobre, como muita gente quer argumentar, pedofilia. A gente não está falando sobre isso. A gente não está falando sobre ideologia de gênero. Seja lá o que queira chamar. Eu adoro a ideia de ideologia de gênero, porque ela põe em evidência que o gênero é ideológico, sim, sabe? Ele tem uma base ideológica, mas também tanto faz. A pergunta é um pouco essa. Então a resposta de saída é... Não pode haver cura gay, porque ninguém está curado do próprio sintoma, em primeiro lugar. Sim. Depois tem que se perguntar o que se pretende com isso, da onde está vindo essa proposta, né? Mas se chega um paciente e fala, doutor, eu quero deixar de ser gay. Por quê? Deixa eu perguntar um pouco essa. Me diz um pouco, por que você quer deixar de ser gay? O que é ser gay? Você tem que sempre, mesmo um médico clínico, ele tem que... Tem um ditado que diz, de médico e de louco todo mundo tem um pouco. A pessoa geralmente chega, mesmo para um clínico, com um diagnóstico já que ela faz. E o médico, se é um bom médico, ele tem que questionar. Por que você acha que você tem gastrite? De onde você tirou isso, né? Sempre tem uma investigação a ser feita, né? E nessa área, nesse plano, tem que conversar, a pessoa tem que falar mais, tem que entrar mais em contato com o que é o desejo, né? Agora, bom, eu acho que talvez uma das grandes máximas da psicanálise enquanto terapêutica é que o sujeito, ou a gente pretende que o sujeito mude de posição de acordo com o próprio sofrimento ou com o próprio sintoma, né? Tipo, que ele dissolva certas formas imaginárias da origem, da etiologia, da causa, da progressão do sofrimento dele, porque ele sempre chega com um certo diagnóstico feito, como o Oswaldo falou, né? E infelizmente, muitas vezes no caso da questão gay, a pessoa chega falando, bom, tô doente, por quê? Porque eu sou gay. Isso significa alguma coisa para a psicanálise da mesma maneira que isso significaria que o sujeito chega lá e fala, não, eu tenho problema porque... sei lá, qualquer forma imaginária, pensa em algumas, Oswaldo, tipo assim, eu tenho problema porque minha autoestima é muito baixa. Isso diz alguma coisa sobre a pessoa? Honestamente, assim, tipo, se uma pessoa fala assim, eu tenho baixa autoestima, eu não sou um bom empreendedor, isso justamente, assim, pro sujeito, isso diz alguma coisa sobre o sofrimento dele? Isso diz alguma coisa sobre o arranjo psicodinâmico dele? Pra mim, a princípio, nada. Porque você vê, o termo é psicanálise, é análise, as pessoas vêm com sínteses. É uma coisa... eu nunca tinha pensado nisso, que ótimo, é verdade. Essa que seria o caminho, né, do trabalho psicanalítico, é desfazer essas sínteses aí, que tem muitos elementos, e é muito complexo, né? Quais que são nas experiências de vocês clínicas, de consultório e dos estudos que vocês fazem, quais são os problemas, até não sei se pode falar de distúrbio, mas enfim, mais recorrentes entre LGBTs? Acho que muito passa por essa questão desses conflitos de aceitação, né, que ficam arraigados assim desde o começo, porque sempre algum confronto teve, né? Se não é com o núcleo familiar inicial, é na escola, né? Tem essas coisas, bullying, não sei o quê. Os pacientes sempre falam isso, né? Eu era o viadinho, o bichinha, e percebiam esse tipo de coisa, né? Que cria aquela sensação de inadequação, de não pertinência, de possibilidade de exclusão, de rejeição, que são coisas muito fundamentais. A gente não quer, a gente quer ser gostado, quer ser aceito, né? Então acho que os sofrimentos vêm por aí, né? E aí as dificuldades de se vincular, de relação, mas porque tem esse clima, né? Desfavorável, assim, né? Que baixa a autoestima.
Mas tinha uma coisa que eu queria falar, assim, que é mais geral, assim, de todos nós, porque senão parece que é uma coisa dos LGBT ou dos homossexuais. Eu acho que a sexualidade humana, pelo fato de a gente não ser como os bichos, que está garantido pelo instinto, né? A gente não escapa de oscilar entre as coisas proibidas, e, quer dizer, as interdições e as transgressões. Quer dizer, qualquer trepada pode remeter o participante ou os participantes, mesmo que seja uma coisa mais papai e mamãe possível, a uma sensação de culpa, uma sensação de ter exagerado. Isso sempre ocorre. Se a gente se reportar a nós mesmos, as nossas experiências. Tem momentos de que você diz, não, isso é demais, isso eu não vou fazer, isso ela não vai gostar, ele não vai gostar. E aí você faz, nossa, exagerei. Mas esse clima, eu acho que é indissociado da vida sexual dos humanos, né? Que está sempre permeado de um monte de coisas, e a questão do prazer, que isso não se coloca nos animais, né? Não. Eu não sei se dá para dizer que existe uma forma, né, de sofrimento mais comum entre a população LGBT, mas até porque se eu posso dizer uma coisa sobre particularmente cada um, né, das pessoas que eu vejo, da minha própria clínica. O Oswaldo pode dizer também a mesma coisa sobre os seus pacientes, né, seus analisandos e a clínica dele próprio. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante, que vamos dizer assim, a narrativa de sofrimento, especialmente a narrativa de sofrimento gay, né, tipo, arriscando de novo uma nova identificação, mas é que é a seguinte, a família burguesa, agora vai voltar todo, né? A família burguesa. Mas a nossa família, ela é heterossexistamente, né? Tipo, ela é heterossexualmente centrada, né? Tipo, organizada. Então, ainda hoje tudo bem que pode haver exemplos diferentes, mas quando um garoto ou uma garota se percebem ou começam a tentar fazer significado de um desejo que não é o desejo que o pai tem pela mãe ou a mãe tem pelo pai, ou talvez seja aquele parecido que você já viu com um tio ou com uma outra pessoa que aquela família não gosta muito, a sua em particular, ou que o padre disse que não é correto, você imediatamente vai significar o teu desejo como um desejo incorreto, né? Número 1. Número 2, no caso de um menino, por exemplo, né? A situação é muito mais complexa do que eu vou resumir aqui, mas de qualquer modo, se o menino começa a ter um contato erótico, e não se engane, todos são, né, entre menino, filho, pai, filha, mãe, filho, a sociedade inteira, a nossa cultura, do jeito que ela é organizada, em todos os pequenos detalhes, vai dizer, você só pode desejar a tua mãe, menino, né? O teu pai está dizendo isso o tempo todo, a televisão está dizendo isso o tempo todo, a rádio está dizendo isso o tempo todo, menos a gente aqui agora. Pode desejar sim, papai. De qualquer modo, o menino vai olhar para o próprio pai, tipo, progressivamente, desejando-o, né? Talvez mais intensamente do que a própria mãe. Só que contra um discurso que começa a ser significado por ele como é como proibido, como patológico, como monstruoso, bizonho, pecador. E isso é abominável. O pior disso tudo é que isso pode causar, por exemplo, uma rejeição explícita, e às vezes até sutil, mas de qualquer modo uma rejeição sensível por parte do pai e do filho, em relação ao filho, né? Tipo, diferente de uma mãe que acolhe o desejo erótico do filho masculino, o pai pode afastar o filho do sexo masculino. E isso, né, não é causa e efeito, não tem correlação, é algo a se pensar. No futuro, pode estar ligado a estratégias de hipercompensação do desejo. Por exemplo, eu preciso ser desejado, eu preciso montar um corpo que seja, tipo, fabuloso, sabe? Eu preciso aparecer muito mais que qualquer pessoa que esteja do meu lado, eu preciso que todos me desejem, sabe? Isso, não se engane, acontece com, né, todos os infelizes seres humanos. Mas eu acho que acontece muito frequentemente com quem tem essa marca de uma certa rejeição primária, sabe? Eu diria que isso talvez seja, assim, uma das coisas mais frequentes que eu vejo. Esse bordão de que toda pessoa que é muito homofóbica, no fundo, é um gay enrustido, faz sentido? Eu acho que faz. Na minha experiência clínica, inclusive, faz, né?
Porque é isso, tem a ver com essas estratégias que o Lucas se referiu, né? É como que a pessoa se monta, se constrói como personalidade para lidar com essas forças perturbadoras, né? Então é evidente isso, né? Quando você ouve a pessoa mais de perto, porque o que importa o que uma pessoa faz, né? Mas quando passa a importar é porque aquilo te afeta em algum lugar, né? Talvez nos seus núcleos desejantes lá que não podem aparecer por causa da formação, da educação, da cobrança e da própria imagem que a pessoa construiu a respeito dela, né? Eu acho que isso é fundamental. É uma das ideias talvez mais interessantes ainda hoje. Apesar de ser um chavão, ela é muito interessante, porque o velho Freud, 1905, lá dizendo que a pulsão ela é polimorfa, né? E Freud não dizia só polimorfa. Polimorfa tem esse sentido de ter várias morfias, né? De ter várias formas. Mas ela não é só polimorfa, mas ela é também perversa, né? A pulsão é perversa. Ela não tem um alvo sexual genital feminino, sendo o sujeito homem, não tem. Isso vai sendo formado. Só que na formação... Peraí, explica a perversa melhor agora. Tá. Isso aí é importante. A perversão para a psiquiatria do século XIX, século XX, né, começo do século XX, era qualquer alvo sexual que não visasse a reprodução. Né? Essa era a perversão do catálogo do Krafft-Ebing, lá escrito em 1870, que seja qualquer coisa. Fala assim, olha, tem vários distúrbios sexuais. Tem a hiperestesia, que é a sensibilidade exacerbada, tem a parestesia, que é a sensibilidade diminuída, ou seja, tem um grau que vai na vertical de cima para baixo, né? Tem o muito, tem o pouco. Tem a perversão alimentar, que é comer, por exemplo, pedaço de parede, que até hoje tem um DSM chamado pica, ironicamente, né? Ou seja, veja só, como o próprio raciocínio da perversão alimentar, né? Você come o que não pode comer. No fim das contas é a mesma coisa que a perversão sexual. Então a perversão sexual é essa ideia. Freud fala, olha, a pulsão é perverso polimorfa. Todos nós somos perversos polimorfos. Só que o esforço civilizatório, ele causa, né, fatalmente, sofrimento para o sujeito, e o sujeito vai tentar lidar com esse sofrimento e essas repressões, ou pelo menos essas necessidades repressivas, de várias formas possíveis. Ou seja, se você tem um desejo tão polimorfo, a civilização, como te estrutura, vai te dizer, faça aquilo outro, não faça aquilo com o teu desejo. Você vai ter que dar alguma saída para aquele desejo recalcado, né? Você vai sonhar com ele, você vai pensar sobre ele numa análise, numa biografia, num personagem que você vai criar para o romance, né? Ou você vai para lá e vai dar uma cacetada em alguém que você sente que é passível de eliminação, porque você mesmo quer eliminar o que para você é estranho, mas faz parte do próprio inconsciente, seu infeliz. Isso eu acho que é um foco para psicanalistas pensarem, refletirem, a sociedade também, a questão da homofobia. Isto sim entraria numa coisa mais próxima de patologia, né? Ou coisa que precisa ser legislada, pensada, cuidada, né? Porque é muito ameaçador, né? Tem gente que morre aí. Seria bom para alguém um homossexual ou uma pessoa trans, buscar um analista também homossexual? Seria melhor para a análise dele? Eu, do ponto de vista, assim, para responder geral, assim, eu acho que não. Mas aí eu estou apostando que os psicanalistas sejam como nós dois aqui, coerentes com o pai fundador que lançou essas possibilidades de se lidar com isso desse jeito, né? Como a gente está falando aqui, né? Como possibilidades, né? Possibilidades que são que aparecem no ser humano nos primeiros meses de vida, né? Essa questão, uma questão que também escandaliza e talvez até o Freud tenha sido perseguido por isso, mas ainda os detratores falam, a história já deve ter ouvido falar do pansexualismo de Freud, que é aquilo que para Freud tudo é sexo. Isso é uma das coisas que as pessoas falam muito, Freud vê sexo em tudo. E mas é porque é uma coisa mais ampla, né? E a coisa mais, talvez, chocante, ele fala de uma sexualidade infantil, né? Quer dizer, onde a criança não tem nem desenvolvimento da genitália, nem nada a ver com possibilidades de reprodução. No entanto, já é sensível e experimenta, né, prazer
erótico, né? Não dá para negar. Quem já viu uma criancinha mamando, tanto a mãe como estão envolvidos em algo que não dá para não pensar, que é do plano do erótico e do prazer físico, assim, né? Então, isso aí é difícil, né, de você... Então, usou esses termos, né, perverso polimorfo, a criança, a sexualidade infantil, porque é uma coisa presente e própria do humano, né? Não se canaliza, assim, desde o começo para a questão do ato sexual, né? Eu tenho uma resposta que eu acho que é interessante para essa questão sua, que é uma boa questão, porque ela tem eu acho que não cabe uma resposta imediata, porque, em primeiro lugar, foi o seguinte, acho que especialmente na década de 70, quando começaram a surgir as denúncias de discriminação de analistas, né, gays ou candidatos gays na IPA, por exemplo, a psicanálise já era consolidada como uma teoria homofóbica, né? Tipo, uma teoria que abertamente patologizava homossexuais. Ou seja, se você fosse para um psicanalista na década de 70, especialmente nos Estados Unidos, mas provavelmente no Brasil também, você ia ter grandes chances de querer de um analista querer te curar, né? Tipo, porque é muito engraçado, né? Quando você fala assim, eu tava ontem saindo no cinema com minha namorada, aí eu cheguei e, sei lá, me senti com raiva dela, depois eu fui para casa... E aí eu assisti televisão. O analista pode perguntar, que programa que você viu? Se o cara na década de 70, por exemplo, no Brasil ou fora, fala assim, não, então, tava ontem lá com o meu paquera no cinema, o menino que eu paquero, paquero um menino, o psicanalista fala assim, por que você gosta dele? Desde quando? Desde quando você sente assim? Ou seja, tinha uma hiperinflação de uma certa etiologia, uma curiosidade imensa para uma coisa que, no fundo, só diz sobre o sujeito porque o sistema quer que diga, né? Porque... O cara é definido pela própria sexualidade. Quando a heterossexualidade ela é transparente, né? Tipo, você não tem sentidos tão acumulados assim, historicamente, né? Historicamente, mesmo que seja recente, mas historicamente sobre o que é o heterossexual. O homossexual, não, você tem. Porque é mãe hiperprotetora e pai ausente, e todas esse monte de baboseira que for se acumulando aí. Então, nessa época, o cara procurar um analista que era gay... O menino sendo gay, procurando um analista que era gay, era garantido de um tratamento pelo menos um pouco mais respeitoso, né? Um pouco mais ético. Agora, hoje, se a gente for visar a preservação do que há de mais interessante na psicanálise, em primeiro lugar eu responderia você sabe o que é gay? Você sabe o que é homossexual? Tipo, isso diz alguma coisa? Se não diz alguma coisa sobre o paciente, ou seja, a escuta tem que estar sempre aberta para os sentidos do sujeito e para um reposicionamento e um remanejamento, uma ressignificação, né, desses sentidos, por que isso tem que ser claro sobre o analista? Por que ele tem que ter uma resposta clara sobre se o cara é gay ou não? Né? Ou seja... Aí acaba sendo uma contradição, entendeu? Porque entra na questão assim, de você ver o seu analista como uma pessoa também. Que eu não sei se isso é ideal ou não para a relação entre médico e paciente, se puder me dizer. Tipo... Isso aí é uma coisa bem interessante que remete à especificidade dessa proposta de tratamento, de clínica, né? E que... realmente a gente empresta a nossa pessoa assim, né, para coisas que vão se passar. O que é mais importante numa análise são os encontros, as sessões e as experiências que podem se dar ali com alguém que está observando e pensando coisas que não são pensadas nesse cotidiano de papéis, de coisas, né? Então há uma intimidade, há uma proximidade, mas não há uma adoção da pessoa para salvar, né? Para curar, né? É um trabalho que é para um desenvolvimento. Então, não tem muito sentido para a essência da psicanálise alguma coisa que tenha uma direção, assim, né? Isso que às vezes também causa... Sobretudo, é uma fronteira que eu vivo com a psiquiatria e com a medicina, porque a medicina sempre tem uma intenção, né? Aliviar uma dor, eliminar uma doença, uma infecção. Você tem uma coisa que urge ser feita. Então, a eficácia, a coisa imediata de identificar um problema, fazer o diagnóstico
Isso é contrário à ideia da psicanálise, né? Então, e também a ideia do papel do terapeuta na vida daquela pessoa. É uma coisa transitória, é uma oportunidade, uma chance de conviver com alguém para aprender a pensar, para abrir horizontes, mas não para receber um ensinamento. Entendi, eu vou ser feliz se eu escolher uma boa moça de família e casar e ter filhos, né? Não sei isso, para quem quer fazer isso. Você não pode chegar na análise então querendo resolver o problema X, ou pelo menos muito preso nisso, não sei. O analista vai sempre tentar ver isso que o Lucas referiu, que significações que tem, como é que ele chegou àquilo que eu falei, essa síntese, e identificar isto como um diagnóstico. Né? E que deve, alguém deve prestar atenção para, de repente, captar algum tipo de preconceito de quem está tratando ela? Ele sabe demais. Isso. Quando você percebe que ela sabe demais, você pode ter certeza que essa pessoa está por pelo menos para psicanálise, ela não está num bom caminho, sabe? Tá querendo ser o diretor da vida da pessoa. Ou então fala demais como psicanalista, sabe? Do tipo, eu sou psicanalista e eu sei o que é homossexualidade, porque é teologia, então, portanto, o Freud explica. O cara sabe demais, você pode ter certeza que a única pessoa que pode achar que o psicanalista sabe é o paciente, mas isso mesmo é uma ilusão. É imaginário. As pessoas têm receio de trocar de analista? Tem. E pode não ter também. Porque eu imagino que às vezes as pessoas ficam assim, tipo, já passei tanto tempo, agora, sei lá, comecei a ter alguma coisa nesse cara que ele não tá me agradando, mas o que eu vou fazer com esses 5 anos de terapia? Eu acho que se a pessoa está numa análise que está funcionando, ela cada vez mais, e tem esse espaço, ela vai se autorizando, né? Ela vai identificando, isso aqui não está fazendo sentido mais para mim. Isso é até fruto do trabalho analítico, né? É isso que espera. Eu, pelo menos, vivi isso. Eu fiquei anos com o analista, anos e anos, e de repente, encerrei, assim, não é? Porque deixou de fazer sentido. Agora, em relação a essa coisa do preconceito, eu acho que as pessoas têm que... Se elas estão tão submetidas assim à autoridade de alguém que ela procura para ser ajudada, há problemas. Mas se a pessoa não é totalmente tapada, assim, ela percebe esses climas, né? Pelas perguntas. A pessoa começa a perguntar, mas quem é o homem, quem é a mulher? Né? Eu já ouvi isso referido de pacientes que vieram a mim, mas que já passaram por outros conhecidos. Falar, eu vivo com o cara, né? Eu vivo com o rapaz, né? Somos casados, né? Mas quem é o homem, quem é a mulher? Quer dizer, alguém tem que ser a bichinha do lar, o outro o machão que vai à luta, né? Isso são estereótipos, são coisas... Isso você percebe no discurso, se a pessoa fala demais, se é dono da verdade. Né? O que eu acho interessante da psicanálise é essa tolerância, essa disponibilidade para o desconhecido, para o diferente. Né? Eu acho que... então, por exemplo, eu que criei, propus esse grupo de estudos de psicanálise e homossexualidade dentro da sociedade, o mais importante era isso, trazer para a reflexão dos analistas, assim, prestar atenção em pessoas que talvez queiram se analisar, e não por causa disso, e que querem ser analistas também. Né? Então, aí você tem que repensar. Pois o bacana da psicanálise é que ela, desde o início, ela deu esses instrumentos. Se tem esses aspectos, essas apropriações normatizadoras, se você repensa, sobretudo ele citou aqui o Foucault tem uma reflexão, apesar de se dizer contra a psicanálise, mas ele tem todo um lado que ele valoriza, né? Essa criação, essa abertura que o conhecimento freudiano traz para se questionar justamente essas coisas. Quem que decidiu que é patológico? Quando a pessoa não deve procurar a psicanálise? É difícil responder essa questão, né? Eu sempre acho que todo mundo precisa.
Não, mas tem muita gente que tem muitos bons psicanalistas tem respostas mais imediatas sobre isso, né? Quando o sujeito está muito desorganizado e não vai conseguir se confrontar com questões que seriam de uma ordem um pouco mais catastrófica, né? Vamos dizer assim, porque por mais que o analista consiga manejar sutilmente, o inconsciente é catastrófico, né? De certa maneira. Tipo, ou seja, a emergência do inconsciente ela sempre traz custos. Por isso que a gente se defende dela. Então, talvez o sujeito, quando está muito num estado extremamente desorganizado, o Winnicott falava, quando domina a cena uma mãe muito louca, não são recomendáveis. A psicanálise ela não dá garantias também de que ela vai ser um bom processo, né? Porque é tão radicalmente dependente daquele encontro, né? Que não dá para saber se é recomendável ou não. A questão ela é uma eleição radicalmente do sujeito e essa é a coisa mais interessante da psicanálise, né? Ela responsabiliza o sujeito por tudo. Agora, às vezes tem isso, tem um desamparo tão grande, uma desorientação tão grande, uma incompetência para lidar com a vida tão grande que é melhor algo que seja mais protetor, né? Como, por exemplo, um trabalho psiquiátrico, medicamentoso, até uma Que bom que você levantou psiquiatria. Quando a pessoa deve recorrer a remédio? Ou existe uma oposição entre fazer psicanálise e ter tratamento psiquiátrico? Olha, ou não? Isso talvez exista na prática, mas não deveria existir, né? Porque são campos e objetivos diferentes. Agora, que tangenciam o mesmo objeto e um pode suplementar o outro, né? E muitas vezes o psiquiatra pode criar condições para que uma análise se estabeleça, se inicie, né? Depende disto, né? Então, eu acho que um bom psiquiatra, eu trabalho justamente com formação de psiquiatras, trazendo o olhar psicanalítico, né? Porque eu acho que o cara não tem que ser psicanalista, né? Mas um olhar clínico interessante para entender desorganizações mais graves, né? Pode contribuir muito para boas indicações, para encaminhamentos para análise, né? Então, eu acho que tem horas que a pessoa está muito louca. Então, precisa ter um médico de loucos que vai dar remédio e tomar outras providências, né? Sim, muito bem. Bem, para terminar, estamos chegando, já passou, gente, 50 minutos já. É a sessão. Pois é a sessão, é verdade, né? 50 minutos. É verdade, a hora. Quem não tem dinheiro suficiente para pegar, simplesmente buscar um psicanalista, qual é a opção que ele tem para buscar o tratamento e encontrar um profissional mais em conta? Bom, posso responder rapidinho, assim? É que, bom, o Oswaldo, sendo da sociedade, né, tipo, tem uma formação e um percurso mais amplo, né, tipo, e mais sustentado pela própria instituição. Então, acho que eles próprios têm um serviço que é um pouco mais em conta, né, tipo, que é uma rede de atendimento, né, que nós lá, eu até participei da criação disso também, através de uma diretoria que eu ocupei lá de atendimento à comunidade, tem um centro de atendimento psicanalítico, né, são vários analistas participam com essa disponibilidade ou essa generosidade de aceitar pessoas pagando o que é possível para elas, né? Eu tenho, a sociedade tem essa frente, é uma frente interessante, mas tem a Universidade de São Paulo também, que além serem os alunos também que oferecem atendimento, são supervisionados pelos professores que são psicanalistas. Só que aí tem uma outra questão, que é a seguinte: o que é um psicanalista, né? Tipo, acho que hoje, não sei se o Oswaldo concorda, mas acho que hoje é difícil dizer que um psicanalista é aquele que fez a formação psicanalítica oferecida pela IPA, né? Que é a Associação Internacional de Psicanálise. Então, assim, você tem analistas que são mais novos, né? Tipo, ou então mais velhos, que não estão com todos os ônus, vamos dizer assim, da formação tradicional em psicanálise, que podem oferecer tratamentos, tipo, sessões, uma vez por semana, não precisa ser 4 ou 5 vezes por semana, ou seja, não é a ortodoxa, né, como se chama. E a questão do pagamento, ela não é, pelo menos ela não é subjugada, ela não é ligada necessariamente a uma certa carreira, né? Ou seja, você não precisa pagar fortunas também na sua formação, você não precisa pagar fortunas para sua análise ou sua supervisão, então acaba que, no fim das contas, é mais barato.
Eu concordo, assim, um pouco. Mas eu acho que tudo isso também é desvio, sabe? Ocorreu uma elitização que é muito aqui em São Paulo mesmo, porque em outros estados os grupos psicanalíticos não tem essa imagem, nem ficou restrito a um pessoal de poder aquisitivo alto, né? Não acho que é essencial, é vinculado necessariamente a uma formação nessas sociedades ligadas à IPA, que um analista não possa estar em vários lugares e fazer um trabalho que não é aquele que é quase uma caricatura, o divã, atrás do divã, às vezes com charuto, não sei, que tem umas representações assim, né, porque Freud fumava. E várias vezes por semana, frequência elevada, assim. A formação essa que eu fiz tem essas exigências para a análise do analista e para os casos que você vai supervisionar e fazer relatórios, isso são exigências da formação, mas a pessoa que de posse desse conhecimento, e eu me incluo nesse, porque eu faço vários experimentos, inclusive lá no Hospital das Clínicas, de estar disponível para as pessoas do jeito que é possível e não me restringindo nem até a 50 minutos da sessão, nem a frequência elevada, né? Então lá também é um lugar, o serviço de psicoterapia, a gente atende, temos um grupo de analistas, as pessoas podem procurar lá. Mas é claro que aí não tem esses formatos, assim, né? Um consultório nos jardins. Assim. Eu só queria acrescentar também, circulando o que o Oswaldo falou, que se na década de 40, vamos dizer assim, na década de 30, 40, a psicanálise era feita por geralmente um senhor, 4 vezes por semana, num paciente pagava lá $100 por sessão, e numa formação que duraria 5 anos, né, 4 anos, com uma supervisão também oferecida pela própria instituição, ou seja, essa seria chamada análise didática, né? A primeira análise didática feita pelo Freud, não sei se você conhece a história, foi feita, acho que em 2 semanas, em voltas no parque, com o primeiro discípulo dele, que se tornou um psicanalista, e depois começou a analisar um monte de gente também. Ou seja, qual que é a diferença, né? Tem uma coisa que é sabe aquela expressão, ser mais realista que o rei? Tem várias coisas que foram ligadas a um rigor psicanalítico, mas que são idealizações, são transformações. Vamos fazer como tem que ser. O Freud mesmo não era assim, né? Nem em relação à homossexualidade, nem em relação a uma coisa tão sofisticada que só gente rica que pode ter acesso, né? Então, muito bem, e agora com dor no coração que eu tenho que ir acabando o programa, porque já deu nossa consulta. Eu tava gostando. Não, tá uma delícia, na verdade é que não dá pra exigir tanto do internauta. Bem, mas sempre que a gente chega no final do programa, a gente deixa nossos convidados se autopromoverem, então por favor, esse aqui é o espaço para vocês se autopromoverem em qualquer coisa que vocês quiserem. Vou começar com o Oswaldo. Autopromova, assim. Autopromoção, não, talvez eu tenha que fazer mais análise para achar isso natural. Mas, não sei, eu sou uma pessoa que amo o que eu faço, me dedico, acho que os analistas são pessoas assim, deveriam ser. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Talvez melhor seja dar o meu e-mail, que é oswneto com 2 t's, @uol.com.br. Muito bem. Costumo responder os e-mails. Perfeito. Posso esclarecer mais coisas. Se quiser também promover livro, palestra, enfim, qualquer coisa. Esse é o espaço para isso. Senão... Eu lembrei, posso contar mais uma coisinha? Claro. Foi uma experiência que a gente fez através da sociedade no Centro Cultural São Paulo. A gente ficou 2 anos lá. Ia uma vez por semana, nas tardes de sextas-feiras, nos rodiziávamos, alguns colegas, chamava Converse com o Psicanalista. E a gente se instalava lá no Centro Cultural, 2 poltronas, cada vez num lugar, parecia uma instalação, assim, porque às vezes era no meio da galeria de arte e tal. E distribuímos umas filipetas e as pessoas vinham conversar. É muito interessante, porque eram pessoas de
universos culturais, porque o Centro Cultural São Paulo é um lugar que passa todo mundo, é a Avenida Paulista ali, assim, mas com atrações interessantes, concertos, discoteca, biblioteca, né? E as pessoas vinham conversar, e foi muito rico para nós, porque a pessoa falava uma coisa, você falava uma coisa, assim, com o olhar e com a escuta analítica, a pessoa ficava... Você abria, então eu acho que, não sei se chama assim, mas poderia chamar o ato analítico, assim, é uma coisa que você diz, uma observação que você faz, uma coisa que a pessoa não está pensando, então isso não precisa ser feito assim, tão caro, pode ser feito a céu aberto, que é o nome também do programa que a gente muito desenvolve bacana. lá. Lucas, autopromova-se. Gente, eu tô disponível para trocar ideia. Né? Eu tô disponível para trocar ideia com quem quiser. Só me escrever um e-mail. Talvez o meu nome, né, o sobrenome vai aparecer vai aparecer na divulgação do Lado B, número 170. A gente está com um número redondo, obsessivamente felizes. Se quiserem bater um papo também comigo sobre essa questão do livro, fica à vontade, pode me escrever. E dê uma olhada no livro também, se vocês puderem. É só procurar na internet aí meu sobrenome, que é Bulamar. E com H no final. Com H no final. E o nome do livro, que é História de uma Regra Não Escrita, no Google. Muito bem. E você encontra o Lado B nas redes sociais mais bacanas do mundo. Nós estamos no Facebook, em facebook.com/programa Lado B, no Twitter, em @programa Lado B, e no Google Plus, em google.com/mais Lado B. Nosso blog você conhece, www.ladob.com, onde eu escrevo quase todo dia. Não falei do blog essa semana, porque essa semana tive que trabalhar muito, não consegui escrever. Por isso que é quase todo dia, às vezes acontece que a gente não escreve. Mas no final de cada post, ainda assim, tem um botãozinho para você fazer uma doação, seja uma doação mensal ou única. Vai lá, pinga um dinheirinho, que é com essa grana que a gente se mantém. Nosso e-mail é programadobi@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios. Eu leio todos os e-mails e respondo sempre que é relevante. E, além disso, você sabe que o Lado B está aqui no All Música Deezer a partir das sextas-feiras e a partir das segundas-feiras no SoundCloud, no YouTube e no iTunes. No iTunes você pode assinar e o programa baixa no seu celular automaticamente. E enquanto estiver no iTunes, também você pode deixar uma contribuição, um review de 5 estrelas, por favor, que a gente fica mais famoso, o programa fica mais popular. Também no site você pode comprar as camisetas do Lado B com estampas a favor da causa LGBT. São muito criativas e bacanas, e eu que fiz, então não tenho modéstia nisso. Meu Snapchat, Márcio Caparica. E é isso, por hoje é só. Até semana que vem. Beijo! Você acabou de ouvir na Rádio UOL, Lado B. Apresentação, Márcio Caparica. UOL.